Vamos começar, então, só contextualizando, né, fazendo uma introdução do tema. Na semana passada, a gente teve... bom, foi uma matéria que chocou bastante, né, e publicada pelo jornal Intercept, com as imagens da audiência de um julgamento que foi realizado lá em setembro, né, do caso da promoter, blogueira lá de Santa Catarina. E a questão é que, para fora, né, para além do julgamento, da análise do processo, do crime que se era investigado ali, a audiência chocou muito pela postura do advogado, né? E isso, assim, eu acho que no contexto precisa ser esclarecido porque algumas coisas foram veiculadas talvez de forma incompleta e a gente via muita informação assim desencontrada e muita gente opinando sobre algo que sem ter qualquer conhecimento daquilo, né? E aí uma coisa, e aí é uma opinião particular minha, né? Eu acho que se pegou ainda uma frase de efeito que talvez nem tenha tanto a ver com algumas questões que eram primordiais ali, né, do processo naquele vídeo que foi veiculado, né? Bom, a live de hoje é sobre isso, o tema é esse. Eu vou deixar a Jéssica se apresentar, que eu acho que é melhor, e aí a gente inicia a nossa conversa. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Jéssica. Eu não tenho grandes habilidades aqui com lives do Instagram, é a primeira vez que eu participo, então talvez, não sei, se tiver alguma coisa errada aí, vocês me avisem. O Thiago me convidou, fiquei muito honrada com esse convite, porque acho que a página de vocês tem uma missão que é fundamental, que é de infundir, né, conhecimento jurídico de uma forma mais acessível. A gente tem um déficit muito grande disso. Eu sou advogada, criminalista, sou mestre em processo penal, e imagino que seja por isso que ele tem me convidado. E, embora o meu objeto de pesquisa não é gênero e justiça penal, não sou especialista no tema, então eu já alerto de antemão, assim, fazendo essa ressalva, né, não tenho expectativas muito altas, mas a gente tem, lógico, tanto de leitura, tanto de conhecimento aí teórico, um mínimo ali, por se alinhar, né, por buscar, pesquisar, estudar sobre feminismo, sobre as forças políticas aí que atuam na sociedade, e claro também a experiência de ser mulher dentro do contexto aí do ambiente de justiça criminal, né, de estar participando aí, tanto nas discussões teóricas quanto na prática, no cotidiano, a gente acaba lidando com essas situações, né? Ótimo. Então, bom, Jéssica, para iniciar a nossa conversa, eu acho que é interessante você explicar. A nossa página é majoritariamente voltada para o público leigo, para quem é de fora do direito, né? Então, eu acho interessante, talvez, você colocar qual a função da audiência no processo, né? E se tem, nesse caso específico que a gente está discutindo, se tem alguma questão, uma peculiaridade no caso da audiência num processo de crimes sexuais, né? Se é diferente dentro dessa função, como que ocorre isso? Bom, sinteticamente, a audiência, ela é o palco central do processo penal, né? Apesar de o nosso processo penal brasileiro ainda ser muito centrado num processo escrito, a gente tem aquela noção, né, das defesas sendo feitas escritas e não como, por exemplo, a gente vê nos filmes norte-americanos, né, que é tudo em sala de audiência, é perante o júri, aqui nós temos a exceção do tribunal do júri, mas é majoritariamente escrito ainda.
E essa é uma característica muito atrelada a processos que a gente chama de processo inquisitório, que são processos que têm espaço em estados pouco democráticos, em ambientes mais autoritários, né? Porque a escritura ali, o processo escrito, ele tende a ser mais sigiloso, ele tende a dar menos espaço para participação, para debate, etc. Diante disso, a audiência, ela tem crescido em relevância quando a gente discute um processo que se conforme com a Constituição, um processo que esteja alinhado ali com um Estado democrático, né? Principalmente em razão de alguns princípios do processo penal, como o princípio da oralidade, que é, ou seja, você ter o direito de falar perante o juiz, de ser ouvido pelo juiz, de rebater o que o promotor fala na própria audiência. E a audiência, ela é essencialmente para a produção de prova. Né? Então, no caso do processo penal, vai ter primeiro ali uma audiência para ouvir a vítima, depois, né, o ideal é que seja uma audiência só, mas às vezes ela é compartimentada em razão de tempo ou de algum imprevisto. Então, tem primeiro audiência para, num primeiro momento, ter ouvido a vítima, se houver vítima, né, há crimes que a vítima é o Estado, a sociedade, etc. As testemunhas do Ministério Público e depois as testemunhas da defesa, porque, em razão da garantia da ampla defesa, a defesa sempre fala por último. E, ao final, é ouvido o acusado, né? Ele pode não ser ouvido, ele pode não participar do interrogatório, mas é uma oportunidade do que a gente chama ali de autodefesa. Então, tem essa centralidade, é onde o juiz vai ouvir as testemunhas, é onde você vai conhecer quem é o acusado, vai conhecer quem eventualmente é a vítima, e é o espaço ali do protagonismo também das partes, né? Você ter a oportunidade de fazer as inquirições, de rebater argumentos. Então, ela é muito relevante, não tem processo penal sem audiência, não existe. A nossa prática, assim, é de praxe. E no caso do crime sexual, você acha que tem alguma peculiaridade? Porque tem muito disso no processo. É da essência do crime sexual, né, talvez, eu estou falando assim, não sou nem criminalista, né, nem da área, mas é da essência do crime sexual que ele ocorra em um ambiente privado, né, que ele não tenha testemunhas ali e tudo mais, né? Sim. É uma questão complicada, mas aí vai influenciar nem tanto na questão da audiência, mas mais na questão da produção da prova e de como isso vai ser trabalhado pelo juiz na sentença. Então, há quem diga que nos crimes sexuais, que são praticados aí, né, na clandestinidade, num espaço mais privado, a palavra da vítima, por exemplo, teria um peso que deveria ser considerado aí ante essas circunstâncias. No caso, a testemunha, ela não é necessariamente a testemunha do fato. Né? Não é necessariamente uma testemunha que estava lá e viu o que aconteceu. Mas no caso ali da circunstância ali, pode ser a testemunha, a pessoa que estava com a menina da boate, a pessoa que viu subir a escada. Então, a depender da narrativa, da construção da narrativa, porque o processo é uma narrativa, né? Então, a depender da construção da narrativa do Ministério Público ou da defesa, as testemunhas vão compor de alguma forma essa narrativa. No caso aí da audiência de crimes sexuais, não tem nenhuma peculiaridade legal, assim. Na verdade, agora já surgiram um monte de projetos de leis nesse sentido. Não tem nenhuma peculiaridade legal que torne a audiência diferente. Mas é evidente que em razão da natureza do crime, em razão da situação ali de vulnerabilidade que pode estar a vítima, né? Não só de crime sexual, em outros também, mas esses que atentam de forma mais, vamos dizer assim, mais forte contra o ser humano, contra a sua dignidade, né? Contra a sua liberdade, etc. Você tem que ter uma sensibilidade maior, né, para trabalhar na audiência, para evitar um fenômeno que tem sido muito falado, que é o da revitimização, que acontece, que é comum ser relatado no caso de crimes sexuais, que é o que? A mulher já é vítima daquele crime, né, majoritariamente mulheres, então já é uma situação dolorosa, ela vai na delegacia, aí ela é submetida a todo um constrangimento de novo, em razão daquilo, atendida por delegados homens, tem sua versão questionada, vai fazer um exame de corpo de delito,
às vezes coloca um médico, um homem para fazer aquele exame, gera outro constrangimento, vai ser ouvida na polícia, no Ministério Público, ou então em audiência, gera outro constrangimento. O que isso faz? Faz com que a vítima praticamente desista de denunciar para não ter que ser submetida a isso. Cada vez que a gente vê uma violência desse tipo acontecendo, você pensa, gente, será que eu vou denunciar mesmo? Será que vale a pena me submeter a esse constrangimento? A essa dor, reviver toda essa situação, né? Então, isso exige uma delicadeza ali dos profissionais que vão atuar, no caso ali, de respeitar a integridade das pessoas, a dignidade, o sofrimento, a dor, enfim, né, sem abrir mão da defesa, mas sem atuar nessa revitimização. Bom, então, pegando o gancho dessa fala sua, para pontuar, para quem está assistindo, a revitimização, então, ela é exatamente a repetição desse episódio da estrutura abusiva, né? Para quem já pretende denunciar um crime sexual, a estrutura ainda toda atua desfavoravelmente, criando uma outra situação em que ela é vítima de novo, né? Sim, sim, sem dúvida, porque a estrutura da justiça penal, ela é assim, essencialmente ela é estruturada dentro de uma sociedade de relações patriarcais, né? As nossas relações, as relações ali dentro são as mesmas há séculos, relações de desigualdade de poder, de assimetria de poder muito grande, né? De assimetria de classe, muitas vezes, entre o juiz e a parte que está do lado de cá, nessa concentração de poderes que a sociedade confere ao juiz, para além do poder que ele já tem na lei, né? Essa noção de autoridade. Então, já é um ambiente muito hostil, não é um ambiente acolhedor, né? O ministro Gilmar Mendes falou que a justiça deve ser um ambiente acolhedor e não um ambiente hostil. Ele não entende nada de justiça falando assim, mentira, né? Não estou falando que ele não entende nada de justiça, não. Mas estou falando que a Gilmar Mendes, né? Não, mas assim, deveria ser, mas a justiça não é um espaço de acolhimento. O ambiente da justiça é um espaço muito mais hostil a isso. Então, ele vai reproduzindo, o que eu costumo falar é que o processo penal ele não só reproduz as violências, as estruturas sociais da sociedade, sociais da sociedade, pô, terrível. Mas ele, em muitos casos, ele amplifica isso, ele reverbera isso, ele coloca isso de uma forma muito mais concentrada ali dentro de uma situação considerada crime, que já é algo muito sensível, com sujeitos que concentram muitas vezes preconceitos, estigmas, numa relação de poder muito desigual, né? Então, a estrutura é assim. E o direito, ele se fecha muito a mudar isso, sabe? Os agentes no direito e tal, lógico que isso vai com gerações, isso vai mudando e tudo mais, mas o fato do direito ainda ser tão masculino, o fato de ser tão elitista, o fato de os agentes que estão lá lidando com as pessoas, os promotores, os juízes, terem um distanciamento tão grande da realidade que a maioria das pessoas vivem, gera uma insensibilidade maior, né? E vai repercutindo uma série de violências, de opressões, tudo que acontece na sociedade entra ali dentro de uma sala de audiência, isso é amplificado. E acontece até mesmo com advogado, até mesmo com testemunhas, muitas vezes que ficam constrangidos, que têm medo de depor. E com as vítimas, não tem. Se a sociedade é patriarcal, é machista, julga a mulher, eu vejo assim, se mobiliza. Eu achei muito interessante que a mobilização que esse caso gerou para defender o acusado, né, numa sociedade tão punitivista, ter gerado uma mobilização tão grande para defender o acusado, falar que ele era inocente, etc. Quando a gente não estava discutindo isso, já mostra como que a sociedade trata a mulher nessas situações, né? Não como vítima, mas como a culpada, como, né, assim, responsável pela violência que ela mesma sofre. Né? E isso é terrível e é uma coisa muito difícil de mudar. Não é um projeto de lei ali ou acá que vai obrigar a juíza, ou promotor, advogado a respeitar a dignidade das mulheres. É uma luta muito maior.
Nossa, Jéssica, dessa fala sua, assim, eu acho que a minha cabeça, assim, já vieram umas 3 perguntas, assim, em sucessão, mas eu quero aproveitar, talvez, o gancho da última colocação sua, que é essa questão do excesso de poder, ou talvez da autoridade que se concentra na figura do juiz, do promotor, né, dessa estrutura que afasta as pessoas que representam o judiciário, né? E, inclusive, né, você comentou dos projetos de lei que já pipocaram depois do episódio da audiência. Eu queria saber, eu vou até fugir um pouco do nosso script, porque aí é uma pergunta do Arísio até, que divide o antídoto comigo, né? Ele me mandou até uma pergunta aqui no privado, se você teria uma opinião sobre esse novo projeto de lei que surgiu com a ideia de criar o tipo penal de violência institucional, né? Eu acho que a gente até conversou sobre isso um pouco antes, né? Assim, é a lógica. Assim, os problemas existem no sistema penal há tempos, né? Quem não ouviu, eu tenho falado disso, estou quase pregando, assim, você tem 5 minutos para ouvir a palavra da Praia dos Ossos, que é um podcast recente que foi feito com muita propriedade, muita qualidade, sobre o assassinato da Ângela de Lis na década de 60, 70, salvo engano. E foi retratando o que era naquele momento, né? Você ter num júri um homem acusado de matar uma mulher bonita, uma mulher considerada sedutora e etc. E o tratamento disso. E é muito interessante que alegaram lá a legítima defesa da honra, e veio muita gente até mim falando, nossa, chocado com o tratamento dela ali naquela audiência, legítima defesa da honra, absurdo, isso existe mesmo. Eu falei, nossa, as mesmas pessoas que estão falando absurdo quando ouvem isso, são pessoas que muitas vezes reproduzem esses mesmos discursos hoje. Hoje a gente não usa o mesmo termo, mas reproduz os argumentos, sabe? De tratar a mulher como a culpada e tudo mais. Agora, a situação, se é isso da década de 60, e eu até fiz esse paralelismo, depois eu entrei na internet, eu vi uma série de artigos relacionando o crime da Ângela Diniz com a audiência da Mariana Ferrer. Se da década de 60 a gente passou por uma Constituição, a gente passou por reformas do processo penal substanciais, muito embora ainda estejamos dentro de um processo inquisitório, autoritário, mas mudou, né, de lá até cá, a posição da mulher na sociedade, o movimento feminista e tudo mais. A gente ainda continua reproduzindo a mesma coisa, quer dizer que não vai ser uma lei, né, que vai criar um tipo vago que vai mudar isso. Quer dizer, você tem uma lei mais significativa que a Constituição, que coloca ali como fundamento da República a dignidade da pessoa humana, a igualdade jurídica entre homem e mulher, e, né, abrangendo aí todos os gêneros e tudo mais, para promover essa modificação, e não promoveu, e não mudou, né? E essa lei que criou essa violência institucional, para mim, isso é uma aberração, desculpa, mas primeiro é isso, é tentar resolver com lei e com crime uma situação que o direito penal já não está dando conta de resolver. Então, assim, você vai acumulando crime, você vai acumulando processo e, sério, você vai punir o juiz ou o promotor por violência institucional. Quem que vai denunciar esse promotor e esse juiz? Outro promotor que vai para outro juiz julgar? Né? Então, assim, dentro de uma estrutura corporativa, não funciona. E um tipo como violência institucional que eles colocam é extremamente vago. Né? Isso é inconstitucional, para começar. Né? Não tem uma definição precisa. Violência institucional, você pressupõe, quer dizer, um envolvimento da instituição. A violência institucional é o próprio sistema penal, na verdade. Então, assim, você vai ter que criminalizar muita coisa se você quiser tratar de violência institucional, sabe? O que eu penso ali que seria muito mais adequado é tratar isso no âmbito de administrativo e de responsabilidade disciplinar para quem excede, né, esses limites que, na verdade, não são postos, né?
essa discussão também é muito complexa dos limites, e aqui, não sei se eu devo continuar aqui, se você quer interromper, mas o CER, para mim, assim, é o ponto central, e assim, eu tive muitas discussões sobre isso. Antes do caso da Mariana Ferrer, por causa do podcast da Praia dos Ossos, começamos uma discussão num grupo de processualistas penais, são gente do Brasil inteiro, sobre o fato, sobre o que eu achei, por exemplo, excessivo na defesa do Evandro Lins e Silva, lá no caso da Ângela Diniz, e que nem foi a questão do legítima defesa da honra, porque isso aí eu já esperava, né? Infelizmente, isso a gente já espera, já conhecia por alto caso, então isso aí nem me surpreendeu. Me surpreendeu uma situação em que ele falou que ela queria se matar mesmo, que ela tinha tendência suicida e que, na verdade, o acusado, o cara que matou ela, foi o instrumento que ela usou para se matar. Eu achei isso de um nível de ofensa, de um nível de indignidade, assim, absurda, sabe? E começamos uma discussão se existiria um limite, uma discussão aí sobre um limite ético, um limite disciplinar para o exercício da plenitude de defesa. Porque a questão maior e o embate maior aí que a gente se depara na situação é como se houvesse um antagonismo entre respeitar os direitos da vítima, ou do acusado, ou de quem quer que seja que esteja envolvido ali, e o exercício do direito de defesa, da ampla defesa, a plenitude da defesa, que é a essência do processo penal. Ele é o cerne do processo penal. Sabe? Nós, advogados e processualistas, a gente tem assim, um apreço enorme pela garantia da ampla defesa. Então, e toda tentativa de mitigar, de limitar, sabe, de pôr limites na ampla defesa, ela é muito perigosa. Porque se você abre um pouquinho, você não tem controle sobre até onde aquilo vai chegar. Se você dá poder para um juiz limitar o trabalho do advogado, você retoma uma estrutura inquisitiva em que o juiz faz tudo, ele pré-julga, ele impede que a pessoa seja julgada devidamente. Então, toda vez que você mexe com o direito de defesa, você está atendendo com autoritarismo. Você está atendendo para um processo penal que persegue, para um processo penal injusto. E aí você tem uma situação em que muitos têm colocado, e os meus colegas, né, essa discussão surgiu lá, nesse momento anterior, veio o caso da Mariana Ferrer, e a discussão foi retomada a partir dessa discussão, e era como se existe uma dualidade. Alguns defendem que o advogado está no direito dele, ele está exercendo o dever dele de defender o réu de qualquer forma, e ele está protegido ali pelo manto da garantia da ampla defesa, você não pode interferir, não pode fazer nada. E, de fato, eu não acho que o juiz possa, ali na situação, eu acho que passou de todos os limites, mas em condições normais, o juiz interferir na defesa do advogado. Porque eles já fazem isso muito e geralmente é indevido, sabe? Agora, de outro lado, colocando como se fosse de um antagonismo, há a necessidade de respeitar o direito das mulheres, e aí não só das mulheres, né? Eu trago isso, né? Eu coloquei isso até de uma forma mais ampla, até brinquei. Se um cliente seu quer que você use uma tese racista, uma tese fascista para defendê-lo, você vai usar? Eu não, sabe? Mas assim, eu posso recusar o cliente, ele procurar outro advogado que use, e o advogado falar que aquilo é um exercício da ampla defesa, da plenitude de defesa, de que se a vítima é a testemunha, então ele tem que descredibilizar a palavra da vítima para ele construir a argumentação dele. E é essa a discussão, assim, a meu ver, a discussão, o embate central dessas discussões. De um lado, você tem, inclusive, advogados progressistas, garantistas e tudo mais, que se apegam ao direito de defesa acima de tudo e qualquer coisa, e isso daria uma carta branca para o advogado na audiência atuar da forma como ele bem entender, e isso inclui machismo, isso pode incluir qualquer tipo de situação que, a meu ver, é injustificável. E de outro, há quem entenda que deva haver limites
a esse direito, mas essa questão do limite, ela é muito complexa. Porque você não pode colocar um limite formal, falar o advogado é proibido de dizer isso. Porque você está interferindo na garantia da ampla defesa, isso é inconstitucional. Nossa, a questão Jéssica, do limite... assim, desculpa. Não, pode falar, eu estou falando demais, você pode Não, interromper. assim, o pessoal até vai ver que vira e mexe eu fico inquieto, assim, mas é porque eu estou vibrando, assim, gente. Quando eu começo a ouvir a Jéssica falar, eu fico assim, minha cabeça fica fervilhando, assim. Sabe aquele meme, estou digitando com os pés porque com as mãos eu só consigo aplaudir? Eu estou exatamente nesse momento, assim, eu só consigo aplaudir e concordar. Mas eu vou fazer só um apanhado, então, para a gente construir a linha de raciocínio. E os comentários aqui estão pipocando aí, tem inclusive 2 dúvidas. O Arísio, ele está anotando as dúvidas e me manda aqui no privado no WhatsApp, então não precisa preocupar, eu vou repassar as perguntas para você. Bom, a ideia da audiência, né, e a produção de provas aí no crime sexual seria a construção de uma narrativa, essencialmente. Sim. Né? Depois você passou para a colocação da estrutura que revitimiza, né, que vai lá e afasta a vítima do crime sexual. Depois você passou a fazer já um diálogo sobre a plenitude do direito de defesa de um lado, né, e o limite ao exercício da advocacia do outro. O limite em um sentido de a plenitude da defesa não ser abusiva, não virar um ataque, não virar uma ofensa, né? E então, bom, temos umas perguntas aqui, eu vou te passar para a gente ir conduzindo, né? A Bela Takenaka, Bela, minha namorada, beijos. Ela fez a seguinte pergunta. E a posição do juiz e do Ministério Público e demais presentes ali na audiência, né, a gente pode falar que há uma omissão deles, desse caso, e eu já complemento isso, antecedente à pergunta da Bela. Aquele episódio, aquela audiência, é comum no direito brasileiro? Aquele tipo de audiência? Oi, tá me ouvindo? Meu áudio Tô te ouvindo. Tá. Então tá. Gente, desculpa, eu falo pra caramba, né? Eu começo a falar um pouco, então eu vou passando na frente aí mesmo, atropelando os temas. Me desculpa. Não, é isso mesmo. Mas, voltando ao caso específico ali da Mariana Ferrer. Normalmente, até por isso que eu fiz a remissão lá da Ângela Diniz e outros casos, é comum ver essa violência, mas não de forma tão escancarada, sabe? Às vezes é de forma escancarada, às vezes não. E quando é uma situação igual ali da Mariana Ferrer, eu tive colegas advogados que, inclusive, defenderam a postura, não assim, né, não que concorde, mas fala, olha, eu acho que ele poderia fazer aquilo mesmo, agir daquela forma, porque ele tem que defender seu cliente inclusive, se você não defender seu cliente com todas as possibilidades, a lei de infração disciplinar é crime, sabe? E outros que dizem não, há um excesso evidente ali, porque ele desviou do foco da audiência para agredir a mulher. Aquele caso ali, para mim, não tem a menor dúvida de que houve um excesso. É um caso, assim, muito evidente, um abuso muito claro, lágrimas de crocodilo, mostrar foto, né, assim, ofendeu mesmo a pessoa. Não tem como você falar que não tem uma violência ali. E uma violência que, a meu ver, como eu falei, não deve ser respondida, não deve. Eventualmente pode configurar um crime de difamação, de injúria, não sei. Mas, a princípio, eu acho que o advogado ele tem um limite ético e ele ultrapassou qualquer limite ético ali, que é de respeitar a dignidade das pessoas que estão, né, o fair play. Tem muita gente que gosta de falar do processo penal como um jogo. Então, assim, o fair play, um jogo leal, justo, minimamente, com as regras que devem ser obedecidas, né, as normas de processo, Constituição. Então, para evitar uma barbárie, né? Porque
as teorias legitimantes do direito penal falam que o direito penal é para evitar a barbárie. Se ele reproduz a barbárie, tá errado. Então, a meu ver, ali houve uma situação clara de abuso por parte do advogado, né? Eu fiquei chocada, eu não consegui terminar de ver o vídeo, porque eu fico muito irritada, muito nervosa. E também por parte, e ali, depois eu vi, né, eu achei até estranho ali, porque ela tinha uma assistente da acusação habilitado, que é o advogado dela, sabe? E o trecho que eu assisti, depois falaram que foi editado, eu não assisti 3 horas de audiência, porque, né, não sou obrigada, já basta as minhas que eu tenho que assistir. Eu não sei se houve efetivamente algum tipo de intervenção, como o Ministério Público disse que houve, mas naquela cena que a gente viu ali, o juiz poderia sim intervir, né? Porque o advogado está ultrapassando limites, não é limite de produção de prova. Ele pode produzir a prova dele sem, vamos dizer assim, descer o nível daquele jeito, sabe? Aquilo ali não era uma tese jurídica, e ele apelou para um lado muito pessoal, né, uma falta de sensibilidade muito grande, a pessoa manifestando seu desconforto. Então, a meu ver, juiz e promotor ali, eles deveriam ter intervido, né? O promotor, assim, a vítima, isso não é tecnicamente correto, mas de certa forma é uma testemunha do promotor, né? E eu já interferi várias vezes em oitiva de testemunha com o juiz, com o promotor, perguntando quando eu entendia que ele estava desrespeitando a testemunha que eu trouxe, ou mesmo o réu, que também não pode ser desrespeitado na audiência. Então, situações em que eu vejo juiz desrespeitando réu, ou pressionando, ou conduzindo resposta, né? Isso é muito comum. Eu sempre intervenho, porque ele não está ali para aquilo, né? Uma coisa é o fato, outra coisa é o juiz querer dar sermão em alguém. E, a meu ver ali, os limites foram ultrapassados e o juiz deveria intervir sim. Agora, sobre ser... Desculpa. Pode ir. Não, eu falo assim, sobre ser cotidiano, é aquilo que eu te falei. Eu não tenho... eu não atuo em júri e também a gente não pega muitos casos de violência doméstica. Sobretudo, né, porque a gente acaba defendendo mais o réu e tal. Mas ali é uma situação, assim, redonda, né, em que o abuso é muito claro. No dia a dia, essas violências acontecem tanto de forma explícita quanto de forma mais sutil, né, sem xingar, mas agredindo, humilhando de outras formas. E aí que entra essa discussão difícil sobre os limites, né? Porque quando é evidente a violência, quando está xingando, levantou a voz, né, humilhou ali, é claro que tem uma situação assim. Mas e no caso lá do Evandro Lizen Silva, que falava que a vítima, sei lá, vivia mais na horizontal que na vertical? Isso pode? É um desrespeito contra a honra, contra a imagem da mulher e tudo mais. Então, do dia a dia isso acontece, sim. Como eu falei, o sistema patriarcal, essas questões de crime contra as mulheres, esse processo é muito complexo, tanto que gerou aí, né, essa discussão sobre a Lei Maria da Penha, tanto que tem juizados e varas especializadas, né, com uma equipe que a lei prevê ali, uma equipe de proteção interdisciplinar, não só advogado, como psicólogo, toda uma preocupação ali, porque são crimes mais sensíveis. Existe no dia a dia, às vezes não tão evidente, o que torna mais difícil até de enfrentar. Nossa, Jéssica, assim, e eu acho que, inclusive, você conduziu esse raciocínio tão bem que você já antecipou a pergunta do Ibsen, inclusive o Ibsen pediu um beijo também, beijo, Ibsen. E a pergunta dele era como compatibilizar o direito à defesa, né? Eu creio, ele colocou legítima defesa, eu creio que direito à defesa, né? Do suposto agressor com o princípio da dignidade da humana da suposta vítima, né? Acho que você entrou bem nessa questão o advogado, ele não é um advogado, talvez, né, ele não está lá a qualquer custo, ele não está lá para produzir a ofensa, ele está lá para produzir a defesa, né, apesar de ser compreensível porque a postura dos que defendem o exercício do direito de defesa a qualquer custo lá, né,
porque o sistema penal, ele parece que é um sistema criado também para punir, né? É lógico, né? Eu acho que daí, dessa reflexão, talvez venha a próxima pergunta, que é uma curiosidade minha, assim. Tudo bem, a gente tem que garantir o direito à defesa, né? Mas o Ibsen acabou de mandar aqui uma correção. Ele está falando que é da defesa da honra mesmo, né? No caso, a pergunta dele, então, vou ler na literalidade aqui, para contextualizar. Ele mandou assim: como compatibilizar o direito à legítima defesa da honra do suposto agressor com o princípio da dignidade humana da suposta vítima? Bom, primeiro posso aproveitar aqui também e cumprimentar, que eu estou vendo aqui minhas tias entrando na live lá de Patinga. À vontade. Família dá apoio, né? Mas o direito, me desculpa, o direito da dignidade da vítima e o direito da honra do... Seria a legítima defesa da honra, né? Ele está tratando, eu acho que entra muito nessa questão do caso da Ângela Diniz, né? Porque assim, no direito, legítima defesa é um termo técnico, né? É uma isenção, digamos assim, algo que faz ali deixar de ser crime. No caso da Ângela Diniz, ele usou a tese da legítima defesa da honra, que é falar que o homem tem direito de matar, ele teria o direito de matar porque sua honra foi agredida com a conduta da mulher. E isso não é uma tese jurídica, é uma aberração. Embora tenha vigorado durante muito tempo, e há quem defenda que, se isso cola ainda hoje, em alguns júris, em lugares mais conservadores, vão continuar usando. Então, assim, a gente quer que a sociedade mude, mas se depender um pouquinho de nós, a gente vai usar as mesmas teses de sempre e reclamar que o direito é machista. Mas, então, assim, são coisas distintas. No caso aí, a honra de quem foi ofendida é a honra da vítima, né? O direito do agressor, do suposto agressor, do acusado aí, é o direito de se defender e se defender contra um crime, inclusive, muito grave. Porque é muito grave uma pessoa ser condenada por estupro. Né? A pena é altíssima, tem as sanções extrapenais, né, como tratamento que é recebido dentro do sistema, a pessoa é estigmatizada. Então, assim, é muito grave uma pessoa ser condenada injustamente por estupro. Então, ele tem ali o direito de exercer sua defesa, inclusive de descredibilizar a palavra da vítima. Normalmente é isso mesmo. Né? Não que eu concorde com isso, mas se a única testemunha, a única tese forte que você tem é a vítima falando que ela foi estuprada, o que o advogado vai fazer é falar que não, sabe? Que a palavra dela não deve ser levada em consideração. Só que tem várias formas de fazer isso. Né? A gente deveria entender aí que a dignidade dos envolvidos no processo, ele está dentro ali do direito, né? Das regras, das regras do jogo constitucional. A Constituição não admite nada que atente contra a dignidade, que viole direitos humanos, né? Em questões aí sensíveis de gênero, de raça, enfim, de orientação sexual, de tantas outras questões que são sensíveis na sociedade ainda hoje e que, dentro das salas de audiência, são apropriadas de uma forma totalmente equivocada como exercício de defesa, sabe? Você pode descredibilizar a palavra da vítima sem xingar a vítima, sem agredir, sabe, enfim. A gente estuda para isso, né? Eu falo que esses argumentos, eles são um pouco uma bengala também. Porque te deixa num caminho mais fácil. A sociedade, ela funciona assim mesmo, e eu quero que cole, e a gente quer uma defesa que funcione, e é um caminho seguro. A partir do momento que isso não for mais aceito, como, por exemplo, usar uma legítima defesa contra a honra, a legítima defesa da honra num júri, é muito arriscado se tiver 3 feministas ali no júri. Sabe? Se você não sabe quem são os jurados, pode ser que a pessoa discorde. Né? Pode ser que você não tenha ali um júri tão conservador quanto você, quanto a sua tese. Então, já hoje em dia,
é muito arriscado você jogar isso num júri. Então, talvez essa questão do feminicídio, essas discussões muito grandes que vinham ali no júri, por exemplo, hoje a gente vê muito presente nessas questões de crime sexual, que é juiz singular, né? Não é jurado. Mas a partir do momento em que isso não for aceito mais, você vai ter que construir outras teses jurídicas. Não acabou o direito de defesa porque eu não posso atacar uma mulher. Sabe? Isso é extremamente conservador. É as pessoas que reclamam que a sociedade está ficando chata porque você não pode fazer piada machista mais, sabe? É a mesma lógica de raciocínio. A partir do momento que isso não for aceito mais, a gente vai ter que escrever mais livros sobre isso, a gente vai ter que pesquisar mais, pensar como fazer essas defesas, fazer investigações melhores, porque as investigações normalmente são muito mal feitas, fazer investigações melhores e criar outras formas de exercer esse direito de defesa sem atentar contra a dignidade, contra a honra, contra os direitos humanos e etc., que é o caminho civilizatório da sociedade, né? Se fosse para ignorar tudo isso em prol de um valor maior, você estagna ali, você não vai para frente. Nossa, assim, e você falou uma coisa que é fundamental a gente entender para esse caso, que é, a gente estuda para isso, a defesa em uma audiência não é uma discussão em rede social, e por mais que, assim, não é nenhuma postura que se mantenha numa rede social, mas, assim, poxa, nós estamos falando de uma defesa técnica, de uma pessoa que trabalha com isso, não é uma coisa senso comum, sabe? Não é nem justificável sob esse aspecto. E quando aquela audiência começa a partir para ofensa do tipo assim, olha, você fez ensaios sensuais, olha o tipo de foto que você posta na internet, né? A audiência passou por umas coisas desse tipo. E quando você coloca assim, que você, por exemplo, não conseguiu sequer assistir a audiência inteira, porque começava a embrulhar o estômago, né? E eu também não consegui. Só que assim, o que eu fiquei pensando eu sou homem e eu sequer atuo em casos penais, né? E eu fiquei abismado com aquela situação e fiquei me questionando se aquilo, poxa, pela primeira vez ficou tão claro assim para mim a violência de gênero dentro do judiciário, né? E aí é quase como se a gente enxergasse assim, uma situação que está esfregando na sua cara o tempo todo, mas aquilo escancarou esse ponto, né? Ganhou a internet, né? Exato, e eu fiquei me questionando assim, se a vítima do crime ali fosse um homem, será que o advogado seguiria essa linha de raciocínio? Olha, você posta fotos sensuais nas redes sociais, olha o tipo de imagem que você cultiva de si, sabe? Umas coisas desse tipo. Será que isso aconteceria, né? É até difícil, assim, pensar nisso, porque estatisticamente, né, crimes contra a violência sexual são majoritariamente praticados contra a mulher. Por quê? Porque são crimes, a essência da violência, do patriarcado ali que está na justiça criminal, esses crimes são essencialmente crimes, vamos assim, de força, de imposição, que tratam a mulher como um objeto, né, que se pode fazer o que se quiser, que não respeita a autonomia, a dignidade. Então, a própria essência dos crimes sexuais, ela está relacionada a uma estrutura patriarcal, a uma naturalização do tratamento da mulher dessa forma, sabe? Se a mulher é aquilo, é a culpa da vida, se a mulher veste assim, assado, se, né, ainda mais dentro do direito ali, esse ambiente extremamente conservador, que você não pode entrar sem uma gravata na audiência, não pode usar uma blusa sem manga, porque você está desrespeitando, pensa mostrar uma foto assim, né? Então, é muito difícil pensar se um homem seria tratado dessa forma, porque esse tipo de crime, ele já é assim, inerente a essa estrutura patriarcal que vitima mulheres. Há violência sexual contra homens? Mas eu penso que
eu tô falando aqui também na minha opinião, tá, gente? Não tenho, assim, não sou especialista nisso, não tenho estudo aprofundado sobre isso, mas eu tenho a impressão que a própria dinâmica do crime sexual contra o homem, ela vai ser diferente. Não vai ser a mesma dinâmica da objetificação, né? Às vezes é relacionado ali com criança, alguma coisa assim. Então, o argumento muda, né? Muda a discussão, até porque o homem se mostrar, isso está relacionado à virilidade, a uma estrutura de poder, ao que é vangloriado no homem e que é desprezado na mulher, né? E isso vai repercutir na forma, tanto no crime que vitima um e outro, né? Homens são muito mais vítimas em crimes de, por exemplo, briga, crime de trânsito e etc., né? Porque pegar o carro e sair a 1000 por hora é legal, né? Do que em mulheres são mais vítimas em crimes sexuais, por exemplo. Então, a própria estrutura do crime é diferente, o contexto em que acontece e, evidentemente, isso influencia nas teses jurídicas que vão ser utilizadas. Então, é algo que eu não consigo nem pensar abstratamente, para ser bem sincera. Bom, eu quero destacar 2 comentários, né? Um do Marcelo, que ele pontuou exatamente essa questão das fotos em redes sociais, né? Parece que da nossa geração, do momento que a gente vive, é um novo, olha o tamanho dessa mini saia, né? Então, só foi transportado para o âmbito da internet, mas a postura continua a mesma, continua repetindo pensamentos arcaicos, né? E o Arísio chamou atenção para essa questão, que isso é numa relação heterossexual, né? Sim. Que é interessante também de se pensar, porque a gente está tomando esses padrões que a sociedade constrói, né? Do tipo, rede social de homem hétero, basicamente, é foto com a mão no volante, né? E aí reproduz essa ideia de quais são os crimes que seriam vangloriados pela sociedade cometidos pelo homem, né? Dirigir bêbado, né? Praticar racha, estuprar mulheres que não são capazes de manifestar o seu consentimento quanto à relação sexual, coisas desse tipo, né? Mas, assim, a gente está caminhando, o Instagram ele fecha com 60 minutos, a gente está entrando aqui nos 50 minutos, né? Bom, eu acho que a gente pode caminhar talvez para as considerações finais. E uma pergunta que eu queria fazer para você, Jéssica, seria, bom, caso um episódio desse acontecesse com alguém que está acompanhando esse vídeo, né, em audiência, o que poderia ser feito? E eu digo assim, em toda a estrutura, né, da máquina judiciária, a pessoa foi vítima de um crime sexual e esse tipo de violência, eu digo já a violência institucional, né, a violência do duvidar da palavra, duvidar daquilo, aquilo pode ocorrer na delegacia ou aquilo pode ocorrer na sala de audiência. Se isso acontecesse com uma pessoa que está acompanhando esse vídeo, que recomendação você daria para essa pessoa, para buscar, talvez, porque aquele caso saiu no Intercept, ganhou publicidade, né? E quantos outros casos não acontecem e ficam anônimos, né? O que você diria para recomendar a essa pessoa o que pode ser feito? Bom, primeiro, deixa eu só fazer um parêntese aqui antes, que talvez não tenha, pode ter gerado. Eu, em um momento aqui no caso da Mariana Ferrer, eu quis emitir juízo de valor sobre o mérito do caso. Né? Não dá para saber se ele foi condenado injustamente ou absolvido, desculpa, injustamente ou justamente, porque a gente não tem acesso a tudo que está ali, etc. O comentário é sobre a audiência, sobre a estrutura da audiência e estruturas gerais do sistema que transcendem ali aquele caso específico. No caso de o que fazer, isso é uma pergunta muito difícil, né? Porque a gente fica com raiva, a gente quer, né,
ver ele, nossa, devia ter feito isso, aquilo. Só que a audiência, a sala de audiência, a delegacia, é um espaço, como eu já falei, de assimetria de poder muito grande. As pessoas chegam muito vulneráveis nesse espaço. É um espaço desconhecido, é um espaço cheio de, vamos dizer assim, de regras próprias, né? De vocabulário próprio, de costumes próprios. Então, a pessoa vítima, acusado, até mesmo testemunha, chega muito intimidado naquele contexto, chega muito intimidado naquele local. Às vezes, fala, nossa, eu não sei o que eu posso fazer, se eu falar alguma coisa, será que eu posso ser preso? Em situações que não tem nenhuma relação com prisão. Então, por um lado, eu acho que é preciso destacar que existe essa situação, né, não é um ambiente que não é acolhedor, é um ambiente de uma assimetria de poder, totalmente estranho à maior parte das pessoas. Então você já entra ali numa situação de mais vulnerável, né? De modo assim, nossa, vai esperar uma reação mais enfática sua. Gente, quantas vezes eu já sofri, não desse nível, mas assim, eu tava comentando, eu já saí de audiência, sentei do lado de fora e comecei a chorar, sabe? Por causa de promotor machista, por causa de juíza que gritou comigo, por causa de uma série de situações que até mesmo a gente advogado, às vezes você tem dificuldade de se confrontar. O que eu posso fazer aqui? Eu posso levantar a voz, questionar, mas não posso levantar, sair gritando, enfim. É uma situação extremamente complicada. O que eu recomendo é que sempre que possível seja acompanhado de advogado, que eu também sei que não é uma realidade para a maior parte da população. Né, a Defensoria Pública não está ali na delegacia, normalmente não atua em investigações, e mesmo, eu nem sei se atua como assistente da acusação, até olhar, porque atua como advogado do réu, não sei se atua como advogado da vítima. Então, assim, o ideal seria que todos estivessem assistidos por advogados, e bons advogados, de preferência advogadas, vejam, mulheres. Eu contrataria, nessas situações de crime sexual, contrataria uma advogada. Para ter alguém para discutir, vamos dizer assim, no mesmo vocabulário, saber o que o juiz pode. Porque às vezes a pessoa está sendo ali agredida, ela nem sabe se o advogado, se o juiz pode fazer aquilo ou não. Quer dizer, ali é evidente que não. Mas ela não sabe o que ela pode, o que ela tem direito ali, como ela pode se portar naquela audiência. Então, é uma situação de falta de informação muito grande. O ideal seria que todos tivessem acesso a um advogado para acompanhar. Infelizmente, não é a realidade da maior parte das pessoas, mas, sobretudo, se informar. Né? Hoje em dia, nós temos tantos canais aí pela internet, de advogados, de juristas femininas, tem tantos coletivos que atuam, né, em direito das mulheres e em uma série de outras situações. Tentar buscar auxílio jurídico para ter alguém ali do seu lado para você enfrentar essa situação. Se isso tudo não for possível, eu acho que na maioria das vezes, o que a pessoa vai fazer é a mesma coisa que a Mariana fez. Pedir respeito, sabe? Mas na situação dela, eu nem sei se eu conseguiria agir muito mais do que ela fez. Eu ia começar a chorar ali, desesperadamente, tudo mais. Então, é muito difícil você virar para a pessoa que está nessa situação e falar, nossa, você deveria ter agido diferente, né? A gente tem que buscar informação, a gente tem que se empoderar, né? Nesse sentido de saber o que você tem direito, saber como você pode ser tratado. Busquem auxílio jurídico sempre que possível, seja com advogado. Às vezes, o advogado não pode te acompanhar, mas ele pode te telefone, sabe? Você conhece um amigo que conhece alguém, ou um desses coletivos. É difícil responder essa pergunta, não tem muito o que fazer. A gente tem que lutar por uma justiça melhor, lutar por algo além da justiça, porque o direito penal, ele definitivamente não vai resolver esses problemas, mas enquanto a gente não tem outras formas, né, buscar informação é buscar auxílio jurídico sempre, assim. A gente fala, eu não vou contratar um advogado para ir numa delegacia. Às vezes ele faz toda a diferença. Às vezes é na delegacia que você precisa mais, sabe? Porque o policial intimida, porque tenta pressionar. Então, isso. É muito difícil. Não tem resposta. Não tem uma solução, uma saída fácil. Não tem uma receita de bolo, né?
E é Não, importante não tem. você colocar essa questão, porque assim, a sua situação, né? Você mesmo sendo advogada, com anos de experiência na área, esse tipo de situação, de violência verbal, já aconteceu com você e Acontece acontece, né? direto. E, Acontece, gente. A justiça é terrível. Que o advogado que nunca foi, assim, destratado em audiência, pelo menos na área penal, é raro. é, Advogada, sobretudo, né? e é impressionante como que aquela audiência é um laboratório do que é um problema mais amplo, talvez, que é a sociedade. Aquilo que está sendo reproduzido ali na audiência é um microcosmo, né, um laboratório do que é a sociedade como um todo, porque no senso comum, várias pessoas do senso comum pensam daquela forma, né, Sim. fotos em redes sociais e coisas desse tipo, como se isso fosse algo para se avaliar tecnicamente na audiência, né? Agora, sim, para encerrar, você tem aí 2 minutos, eu queria que você desse uma palavra, Jéssica, para se uma pessoa que está ouvindo a gente fosse, ou se fosse eu, se eu fosse a Mariana Ferrer, ou uma pessoa que está ouvindo a gente fosse a Mariana Ferrer, e aí esse seria uma manifestação fora do âmbito técnico do direito, mas como mulher e com a vivência que você tem. O que você diria para essa pessoa? O que você diria para ela diante daquela situação da audiência? Nossa, eu acho que eu ia dar um abraço, sabe? Nem tem nada para dizer, assim. Dentro do direito é isso que eu te falei, não tem uma resposta para isso, não tem uma solução mágica que a gente possa fazer e, enfim, resolver esse problema e evitar que qualquer pessoa aprovar uma lei. Enfim, a gente tem que lutar por instituições mais democráticas, por um acesso mais democrático ao judiciário, ao Ministério Público, né, que tenha mais mulheres, que tenha pessoas de classes sociais variadas, né, que seja tenha mais diversidade dentro desses espaços, porque eu acho que isso é fundamental para que você amplie as chances de ter pessoas mais empáticas com a situação do outro, sabe? Muitas vezes, por trás ali da mesa, por trás da caneta, a gente esquece que tem vida, né? Que você está lidando com a vida das pessoas numa situação de vulnerabilidade muito grande, lidando com um risco muito grande, por exemplo, de uma pessoa ser presa e tudo mais, com sofrimento, com a dor das pessoas. Inclusive, tem um livrinho clássico do processo penal, super fácil, qualquer um consegue ler, chama As Misérias do Processo Penal, sabe? É bem interessante. Sempre passo para alunos, assim, no início do processo, no início da disciplina. Mostrando que é isso, que o processo penal lida com dor, né? O direito penal lida com dor, com tristeza, com sofrimento, e você tem que administrar a sua e a alheia, né? Como mulher, assim, o que eu diria para ela é seguir em frente, sabe? Tem que não abaixar a cabeça, seguir na luta dela. E é isso, gente. A nossa, assim, é uma construção diária, né? Lutar contra essas violências é algo que, infelizmente, é muito difícil porque tem um custo de trabalho, tem um custo, vamos dizer assim, pessoal, porque dentro de um ambiente muito machista, você ir contra nadar contra a corrente, você às vezes é mais mal visto, criticado e etc. Mas é seguir firme, entrar numa luta que é coletiva, né, e para o direito, lutar pela dignidade das mulheres em geral, né, não de uma, de outra, mas todas engajadas nessa luta. É isso. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Jéssica. A gente vai cair daqui a pouco, eu acho. Mas valeu demais. Nossa, eu só tenho a agradecer. Eu aprendi muito com você, mesmo sendo da área, e eu espero que o pessoal tenha gostado bastante, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Tchau, pessoal. Beijos. Tchau.